os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. O Senhor alerta para nós. Não tem coisa que Deus fala com a gente nem presta atenção. Mas isso aqui porque eles amavam Jesus, então as coisas negativas eles meio que vai morrer, entra por ouvido, sai pelo outro. Que nós não sejamos assim. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo, pelo Evangelho. Senhor, a morte do teu filho foi um momento tão trágico, um dos momentos mais trágicos, o momento mais trágico de toda a história do mundo. Mas na morte do seu filho, o teu filho entrou na tragédia do mundo para redimi-la. Senhor, te damos graças porque tu não permitisse que este mundo seguisse o seu curso natural, mas tu enviaste o teu filho para que tivéssemos vida. Senhor, te dou graça porque se eu vivo em uma civilização que é diferente da de juízes, é por meio do teu Espírito que foi enviado à terra para trazer entre tantos povos, tantas pessoas, renovação. Graças te dou, Senhor, pelo reino do teu Filho, e eu te peço que as nossas mentes sejam iluminadas, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos corações estejam cheios do teu Espírito, para recebermos, aceitarmos cada palavra que procede da tua boca. No nome de Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre a doutrina de Cristo nos 4 evangelhos. E nós temos pregado sobre o Sermão do Monte. E nós estamos em Mateus capítulo 7, hoje é o nosso último sermão sobre o Sermão do Monte, ou seja, hoje a gente encerra o Sermão do Monte. Eu vou ficar com saudades, eu passei vários meses aí falando só sobre o Sermão do Monte, eu vou sentir saudades, mas hoje a gente é o encerramento do Sermão do Monte, e o título de nosso sermão é Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. A gente vai começar lendo a partir do verso 13 do Evangelho, do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Então, a partir do verso 13, vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Meus irmãos, toda passagem, texto da Bíblia, que a gente vai analisar, que a gente vai ler, que a gente vai meditar no que está escrito, quando existe uma conversa, um diálogo, um acontecimento, tem algumas perguntas fundamentais que nós precisamos fazer a respeito do que nós estamos lendo. Deixa eu sugerir algumas dessas perguntas que são fundamentais para entender qualquer texto. Número 1, quem é que está falando? Qualquer texto que a gente for analisar, a gente tem que se perguntar: quem é que está falando? Isso é muito importante. É Satanás que está falando? É Deus? Isso faz toda a diferença do mundo. Quem que disse aquilo? Número 2, para quem está sendo dito? Então, número 1, quem está falando? Número 2, para quem está falando? Número 3, o que está sendo dito? E número 4, por que está sendo dito? Então, quem falou? Para quem falou, o que falou e por que falou. Por exemplo, de repente você chega numa passagem da Bíblia e diz lá, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem está falando é Satanás. Então acho que você não deve levar muito a sério como verdade aquilo ali. Agora, se ouvir, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, é Deus que está falando, aí você tem que levar completamente a sério. Então são 4 perguntas que a gente se faz em qualquer texto para entender o que a gente está lendo. E isso é muito importante porque Jesus dá um aviso aqui no verso 13, e esse aviso aqui, entrai pela porta estreita, ele é muito importante para nós. Mas antes da gente falar sobre o que esse verso aqui diz para nós, que também é importante, a gente tem que se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam ouvindo isso pela primeira vez. Todo o texto bíblico, você vai se perguntar, quem é que falou aqui no caso é Jesus. E você tem que, em primeiro lugar, antes de aplicar para a sua vida, você tem que entender que o contexto aqui eram os judeus do primeiro século, com as suas angústias e as suas tribulações e as suas circunstâncias, e que esse verso se aplica para mim, mas eu não sou o público original, nós não somos o público original. E por que isso é importante? Vamos refletir. Nós já pregamos o Sermão do Monte quase todo aqui, e as coisas que Jesus diz no Sermão do Monte, ele pressupõe aquele público. Por exemplo, quando ele começa dizendo, ele diz lá, não vim
destruir a lei ou os profetas. A lei e os profetas é a forma que eles tinham de se referir ao Velho Testamento. Quando ele fala lei e os profetas, então se referindo ao Velho Testamento. Então Jesus está falando, eu não vim destruir o Velho Testamento. Por que Jesus levanta esse assunto? Porque naquele contexto, se a gente se perguntar quem é o público, naquele contexto, todo mundo ali conhecia a Bíblia de algum sentido, não profundo, não que tinha entendimento, mas sabia que existia o Velho Testamento. Ele não estava falando com o povo, por exemplo, em Roma, que seguia uma falsa religião, ele estava falando com judeus. E naquele contexto, o problema não é que eles não tinham Bíblia. Eles tinham Bíblia igual a maioria dos brasileiros tem. A maioria dos brasileiros também tem Bíblia em casa, nem se for para deixar aberto no Salmo 91 e nunca ler, mas tem lá. Quando é que você leu? Nunca, mas tem, a maioria dos brasileiros tem. E aí, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Jesus passou o sermão inteiro explicando a lei e os profetas. Então Jesus está explicando, não matarás é isso, não adulterarás é isso, quando você for na sinagoga, não é para você ir para lá para você querer aparecer, é para adorar a Deus. Quando você for ajudar alguém, não é para você querer dizer que você é o bom, é para ajudar a pessoa mesmo. Então Jesus estava explicando o verdadeiro sentido da Bíblia por todo o Sermão do Monte. Só que aí, naquele contexto, teve um problema. Qual era o problema? O problema é que as explicações que Jesus estava dando não batiam com as coisas que eles estavam acostumados a ouvir da maioria dos líderes da época. Então, isso vocês têm que entender essa crise. Eles estão ouvindo Jesus falar, eles estão absorvendo o que Jesus está falando, mas a sensação que havia era, peraí, Jesus está falando sobre a lei e os profetas, mas isso é diferente do que os fariseus me ensinaram. Isso é diferente do que os saduceus ensinam. Então, peraí, será que Jesus então está ensinando outra coisa? Ele está destruindo a lei e os profetas, dizendo que não vale mais? Vocês estão entendendo a importância de Jesus enfatizar as coisas que ele enfatiza? Por que Jesus fala, não penseis que eu vim destruir? Porque ele está corrigindo pensamentos que naquela circunstância poderia existir, porque as coisas que ele estava dizendo não batia com o que muitos estavam acostumados a ouvir. Então Jesus fala, adultério é também no coração. Aí a reação, peraí, mas isso aí não é o que não é o que eles ensinam. E a reação era, então Jesus está anulando Moisés. Jesus está falando, não, o que eu estou ensinando é o que estava escrito, são eles que estão ensinando errado. Então, o que parecia ser uma novidade, na verdade, não era novidade nenhuma, era o que já estava escrito lá, mas havia pouco entendimento. É isso que está acontecendo. Por isso que no final, olha só o verso 29, quer dizer, verso 28 e 29, fala que a multidão se admirou, porque não ensinava como os escribas. Está vendo que eles percebem essa diferença? Olha, ele ensina de maneira diferente. E nesse contexto, então, é que era natural que começasse a surgir uma certa ansiedade em relação ao ensino de Jesus. Qual era a reação natural? O povo que vivia nessa época aqui, apesar deles saberem de Moisés, de saberem de Jeremias, de Isaías, de Malaquias, eles conheciam esses nomes, eles sabiam que tinha a Bíblia, eles eram circuncidados, mas eles eram
não eram fiéis. Eles não eram muito praticantes. Era uma forma de religiosidade meio brasileira, meio moderna, assim, igual no Brasil. É uma coisa, mas não é. Então, a reação natural à ansiedade é: peraí, se tudo isso que Jesus está ensinando, que eu acabei de ouvir, se a lei e os profetas é isso, então, Jesus, você está falando que a maioria está errado. Essa era a conclusão natural de tudo que Jesus acabou de ensinar. Espera aí, Jesus, se o sexto mandamento é assim, se o sétimo mandamento é assim, se olho por olho é isso, se isso é aquilo, então a maioria das pessoas está errada. Só sobrou quem? Você, João Batista, Zacarias, esse grupo pequeno Israel. Então, Jesus, é só uma minoria que segue essas coisas que você está falando. E é isso que Jesus tem como objetivo responder no verso 13. Ele está respondendo a essa reação, e a resposta dele é isso mesmo. O que eu estou apresentando é uma porta estreita. Então, está vendo a importância da gente ler? É claro que nós também temos as nossas circunstâncias, mas reflita sobre o povo naquela circunstância. Sobre de repente um judeu que ele foi criado ouvindo falar de Moisés, que Moisés ensinou isso, e que tem que lavar as mãos antes de comer para fazer tal coisa. Aí do nada vem Jesus e fala: não, isso aí está errado. Aí eu falo: mas Jesus, o meu tio falou isso. Foi o que o meu avô falou. Você está dizendo que está errado? O meu tio, meu avô, então está esse povo todo errado. Aí Jesus vai falar: entrai pela porta estreita. E é ao entender a situação do primeiro século que nós vamos poder entender as semelhanças que existem também com a nossa situação. Então, isso é muito importante para a leitura bíblica. Entenda as circunstâncias e as situações dos leitores originais. E aí depois, você entendeu, aí você vai entender a sua situação. Como é que vai ver a semelhança? Mas o argumento de Jesus, ele baseia-se na seguinte primícia. O pressuposto de Jesus é que a verdade e o certo e o errado é determinado, como ele diz no verso 12, pelo que está escrito na lei e nos profetas. Então, para Jesus, o que é certo e o que é errado depende, verso 11, quer dizer, verso 12, quando ele fala lei e os profetas, o que ele disse lá no início, é a lei e os profetas, que foi dado não por homens, mas por Deus. Então, no pensamento de Jesus, por exemplo, existe o que Deus instituiu lá no início da lei dos profetas, lá em Mateus, lá em Gênesis 2, existe o casamento que Deus instituiu. E Jesus, no pensamento de Jesus, não importa o que a maioria pensa ou está dizendo. O que importa é o que Deus mandou. Então, na verdade, é um raciocínio muito simples de entender. O raciocínio é que existe uma verdade, e se a maioria em Israel está alterando essa verdade, isso não altera a verdade. Ou seja, Cristo não cria que a verdade é algo democrático. Cristo não cria que a verdade é ganha por voto majoritário. Como a maioria está pensando assim, então é assim. Não, para Jesus é como Deus falou, e se a multidão estiver dizendo o contrário, você vai continuar seguindo o que Deus diz, mesmo que a multidão esteja dizendo o contrário. Ou seja, Jesus exige aqui que os seus seguidores
sejam homens e mulheres de princípios firmes. O que é ser alguém de princípios firmes? Que Jesus coloca assim: eu creio porque Deus disse, eu procuro entender o que Deus disse, eu creio no que Ele disse, e ao entender os princípios que Deus estabeleceu, eu permaneço neles, independente do que vamos dizer o contrário. É essa posição que Jesus está inserindo na mente de seus discípulos. É uma posição de firmeza moral diante de uma multidão imoral. Ah, mas a multidão faz isso. Eu ligo a televisão e eles estão dizendo isso. Estão dizendo aqui, Jesus diz que os seus seguidores precisam ser homens e mulheres de princípios firmes. E aí que ele usa inclusive a comparação da rocha, né? Ele vai comparar com uma casa edificada sobre a rocha. Ou seja, o homem cristão, a mulher cristã não podem ser uma geleia mole. Homem e mulher cristão tem que ter um pensamento firme e fixo. Eu sei no que eu creio, eu sei por que eu creio, e eu não sou movido das minhas raízes porque a multidão está dizendo ao contrário, porque a multidão dizer não é suficiente para provar que está certo. Essa é a cosmovisão, a visão de mundo que Cristo aqui estabelece. Existiu um grande homem na história da igreja. Ele viveu há 1500 anos atrás. O nome dele era Atanásio de Alexandria. Alexandria era uma cidade no Egito. O nome dele é Atanásio. Ele viveu no 4º século, ou seja, mais o 4º que 5º século. Eu não lembro do ano exato que ele morreu, mas no tempo dele estava se popularizando na igreja, começou a se popularizar a ideia de que não existe trindade. E aí existia um grupo chamado arianos. Os arianos começaram a dizer que não existe trindade e que Deus é somente o Pai. E eles começaram a inventar essa heresia, negaram que o Filho e o Espírito Santo também são Deus. Disseram que Deus é só o Pai, Jesus é só uma criatura menor, e começou a crescer esse movimento, e chegou a um ponto que alguns historiadores estimam que mais da metade das igrejas do mundo tinha rejeitado a Trindade. E Atanásio, ele foi muito perseguido. Ele foi perseguido pelo Império Romano. Às vezes, teve uma vez que ele estava pregando e ele teve que fugir da igreja pelas portas do fundo, porque soldados romanos cercaram a igreja para pegar ele. E certo dia, alguém falou com Atanásio: Atanásio, para de defender esse negócio de trindade, a doutrina da trindade. Você não entende que o futuro da igreja vai ser o arianismo? Hoje em dia, quem é ariano, você lembra de um grupo com essas ideias arianas no Brasil, muito popular? Testemunha de Jeová. Os Testemunhas de Jeová defendem essa mesma ideia, dos arianos. Mas, Atanásio, você não entende que a igreja agora vai ser toda ariana. Ninguém vai crer mais na trindade. Estou resumindo aqui, mas foi isso. Então, Atanásio, você vai continuar a lutar contra o mundo? E Atanásio respondeu: se o mundo for contra Atanásio, Atanásio será contra o mundo. Porque eu não vou rejeitar o que a Bíblia ensina sobre Jesus, ainda que todas as igrejas do mundo neguem quem Jesus é. Hoje em dia,
a maioria das igrejas do mundo concordam com Atanásio. A maioria nem sabe quem ele foi. Foi um dos homens mais corajosos que já pisaram nessa terra, um dos maiores mestres da Bíblia. Um dos caras que eu quero conhecer no céu. Mas eu pergunto para vocês, será que por muito menos nós não negociamos as nossas convicções? Eu contei a história aqui de um homem que foi perseguido por soldados romanos. Imagina você sendo perseguido por soldados romanos, querendo te prender, você tem que fugir para não ser pego. E a pergunta é: como nós formamos as nossas convicções sobre Deus, e sobre Jesus, e sobre o Espírito Santo, e sobre a salvação? A gente se preocupa que tem que estar de acordo com a lei e os profetas, ou a gente simplesmente segue o que a multidão diz? Vou seguir o que todo mundo está dizendo, não interessa o que. Todo mundo no Brasil é o quê? É católico, tem que ser católico também. Todo mundo está seguindo isso daqui, eu vou ser também. Mas sem se perguntar o que essas convicções são. Então, antes de você falar, você isso e você aquilo, Jesus está nos ensinando. O que importa não é o que a maioria, qual é a porcentagem, o que o censo diz. O censo diz que a maior igreja é essa daqui, então eu vou seguir. O que estão dizendo os pastores famosos na televisão? O que eles estão falando? Então, essa é a verdade. Não, Jesus está falando, a verdade é determinada por uma única coisa: a lei e os profetas. Mas surge a pergunta: por que essas concepções erradas, por que elas são tão populares? Por que o que Jesus chama aqui de falsos profetas, por que toda essa popularidade? A resposta é muito simples: porque o caminho deles não é estreito. O caminho deles não é estreito, é por isso que eles têm tanta popularidade. Ou seja, olhando para o sermão de Jesus, o que Jesus ensinou no sermão, se a gente levar a sério, a gente vai ver que são princípios que levam a uma necessidade de abnegação de muitas coisas que o homem não quer negar. Então pense, por exemplo, no que Jesus ensinou sobre o primeiro mandamento que Jesus ensinou, quando ele começou, foi sobre o sexto mandamento. E aí Jesus falou que o sexto mandamento, ele é quebrado não só quando eu puxo uma arma para dar um tiro em alguém. O sexto mandamento é quebrado com palavras ofensivas que nós dizemos uns aos outros, palavras de morte, humilhações, agressões verbais. Então, se você é uma pessoa que dentro da sua casa você agride verbalmente os seus familiares, se a sua boca, a sua língua é como se fosse uma metralhadora, jogando as pessoas para baixo, trazendo humilhações, qual ensino vai ser mais cômodo para você, Jesus ou dos fariseus? Vai ser alguém que fala que você tem que controlar a tua língua, Jesus, você não pode falar esse tipo de coisa, ou vai ser os fariseus que diz que isso aí não tem nada a ver, ou que nem toca nesse assunto? É claro que o ensino de Jesus vai ser vai ser mais difícil de ser recebido. O ensino de Cristo, depois ele vai falar sobre o adultério. Aí Jesus vai falar que o adultério inclui
desejos promíscuos no coração e não somente o ato externo. Qual é mais fácil de seguir? Alguém que fala que adultério é só se você consumar, ou alguém que diz para os homens que eles têm que controlar os seus pensamentos e ser fiéis às suas esposas até no pensamento? Que a fidelidade conjugal do homem e da mulher, os dois têm que ser fiel até na forma de pensar. É evidente que o ensino de Cristo está sendo uma porta mais apertada. Ou, quando Jesus diz que se alguém de repente falou algo que você não gostou, e aí essa pessoa procura você e pede perdão, que você deve perdoar, não é mais difícil você responder com perdão do que você procurar essa pessoa e dar um soco na cara dela? Porque o fariseu dizia assim: essa pessoa te fez mal, então olho por olho, dente por dente, vai lá. Qual é mais fácil? Você engolir a tua saliva e dizer eu te perdoo, ou dizer que você vai se vingar? Aqui se faz, aqui se paga. É assim que os fariseus pensavam. Qual é mais difícil? É você dizer assim, Deus vai cuidar desse problema, Deus vai julgar essa pessoa, ou você dizer que você vai lá resolver? Então, eu estou aqui recapitulando ponto por ponto do Sermão do Monte, para vocês entenderem que aquele povo ali estava ouvindo essas coisas, eles estavam comparando com as coisas que eles estavam acostumados a ouvir. E por isso Jesus, em outra ocasião, ele disse: não temeis, pequeno rebanho, porque aprouve ao Pai vos dar o reino. Por que essa ênfase de Jesus, o pequeno rebanho? Porque este povo precisava ser confortado e consolado, que apesar do caminho de Cristo ser mais difícil do que aquele caminho do qual estava acostumado, o fim seria melhor. Ou seja, é melhor você ser uma pessoa pautada nos princípios de Cristo, ainda que seja mais difícil, mas a recompensa é melhor. A recompensa, tanto nesta vida, quanto na vida futura. Pode parecer, no olhar imediatista, pode parecer que é melhor seguir a multidão, tanto porque o caminho é mais fácil, quanto porque você vai ser aceito por mais pessoas. Quem que não quer ser aceito? Todo mundo, você quer ser aceito pelas pessoas. A partir do momento que você começa a se posicionar, vai ter gente que não vai gostar, e aí existe a tentação de você seguir a multidão. Mas a pergunta é: qual caminho é realmente mais recompensador? A multidão, existe uma recompensa temporária, muito pequena, imediatista. A recompensa de Cristo é como a rocha, que no dia que chegar o vento, você vai ver: a casa não caiu, porque eu edifiquei a casa sobre a rocha. Você vai ver, sim, eu segui esses princípios aqui, eu obedeci esses princípios, eu firmei a minha mente neles, e agora eu estou vendo o vento chegar, e eu estou vendo que eu não sou destruído, porque o vento bate, assopra e não destrói. De repente você vai olhar para trás e vocês vão ver muito dos seus familiares
que rejeitava aqueles princípios. Você vai ver muitos dos seus amigos que rejeitaram aqueles princípios. Ah, eu sou contra casamento. É melhor não casar. É melhor ficar solteiro, curtindo adoidado. Como é que vão estar essas pessoas que se firmam nesses princípios? Como é que vão estar as pessoas que se firmam na desonestidade, na falta de respeito aos pais, na falta de estrutura familiar? Que tipo de resultado vai ter esta casa quando o vento bater? O que vai acontecer com a casa? A gente olha para o nosso redor, tem um monte de casa destruída por aí. Já passou o furacão, a gente vê muita destruição. Muita destruição. Existem poucas famílias brasileiras estruturadas. Poucas famílias. E tu vai ver as raízes. Por que essas famílias assim? Tu vai encontrar na raiz dessa falta de estrutura um desprezo pelas palavras de Cristo, pelos princípios de Cristo. E tem gente que às vezes nem conhece a Cristo, mas porque seguiu o princípio dele em alguma coisa, já vê resultado. Às vezes até sem conhecer. Então, meus irmãos, é aí que entra a importância de se acautelar dos falsos profetas. Quem são, verso 15? Quem são esses falsos profetas? Esses falsos profetas aqui são os líderes que naquela sociedade propagava ideias que conduziam as pessoas à destruição. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando Jesus fala sobre edificar a casa, sobre o princípio da lei dos profetas, aí as pessoas iam falar assim: então é só dizer que acredita nisso, daquilo, é só se dizer judeu que tá bom. E Jesus estava falando: não, nem todo mundo que se diz é. Jesus está falando: não sigam qualquer líder religioso, porque muitos deles, Jesus diz, eles vêm vestidos sim de ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Ou seja, não siga somente na superficialidade, olha o conteúdo, olha o que há por dentro. Não seja superficial em suas análises. E aí que eu quero avisar para vocês, meus irmãos, sobre uma postura muito arrogante que existe no nosso século. Qual a postura muito arrogante que tem no nosso século? Hoje em dia, principalmente os mais jovens, as pessoas pensam que elas podem ouvir qualquer coisa, ver qualquer coisa, conversar sobre qualquer assunto sem ser afetado. Então as pessoas acham que ela pode ouvir qualquer um. Eu ouço esse falso profeta aqui, mas eu discerno entre o que ele fala e o que ele não fala. Jesus não disse que é para ouvir falso profeta. Na verdade, a Bíblia alerta que os falsos profetas, sejam quem for, eles têm uma eficácia especial demoníaca de convencimento. A Bíblia diz que os falsos profetas são acompanhados de demônios que têm um poder especial de convencimento para mentir. Então, ouvir falsos profetas, eu vou ouvir, mas vou tirar. Você está mexendo com demônios. A Bíblia ensina que os falsos profetas não atuam sozinhos ou só pela carne. Então, se você tem uma falsa religião no mundo, que é muito popular,
ela tem alto poder de persuasão ou um baixo poder de persuasão? Se ela é muito popular. E esse alto poder de persuasão, a Bíblia diz que tem origem no quê? Em demônios. E por que você vai desobedecer a ordem de Jesus ouvindo demônios? Para tirar o que é bom. Ah, mas ele diz algumas coisas que são verdade. Realmente, e é por isso que Jesus falou sobre a pele de cordeiro. Essas partes verdadeiras são a pele de cordeiro. Hoje eu estava falando com um conhecido meu, espero que ele ouça o sermão, depois eu vou mandar para ele, mas ele lá do Rio. Aí ele veio me fazer uma pergunta, e a pergunta dele, eu já sabia por quem ele estava sendo influenciado. Mas aí eu perguntei para confirmar, por que você pergunta? Ele falou para mim, era sobre a inerrância do Novo Testamento, se o Novo Testamento é inspirado por Deus. Foi a pergunta. Os caras cristãos. Aí ele me lançou o argumento, e o argumento que ele lançou eu já conheço. Aí eu falei assim, isso, respondi ele, esclareci. Ele falou, por quê? Ele falou, eu estou estudando no seminário, que os professores são liberais. Eles não acreditam na inerrância da Bíblia, eles não acreditam que a Bíblia é inspirada. Mas eu estou estudando lá porque eu quero o diploma, ele me falou. Eu quero o diploma. E eu vou alertar para ele depois. Por que você acha que você vai chegar até o fim desse seminário saudável? Ele já me lançou uma pergunta. Eu tenho certeza que ele não tem a capacidade de responder a maioria das coisas que os professores vão falar para ele. Não tem. Ele nunca estudou aquilo. A pergunta, para que ele está no seminário cheio de falsos profetas, todos os dias ouvindo eles ensinar falsidades sobre a Bíblia? A mesma coisa eu falo assim, eu vou me matricular para estudar com os fariseus. Eu vou estudar a Bíblia com os fariseus. Para quê? Para ter um diploma. O Rio Grande do Sul está cheio disso. Tem os caras que falam assim, eu quero ser pastor, eu vou estudar lá na Este. A Este é a Escola Teológica do Sul, que tem aqui no Rio Grande do Sul. Só tem herege, falso profeta ensinando na Este, e os caras vão para lá para receber diploma para ser pastor. Eu não quero ser pastoreado por você. Passou 4 anos, rasga e queima esse diploma. Então, vocês têm que ver quem é que está te ensinando. É isso que Jesus está falando aqui, toma cuidado com falsos profetas. Mas eu quero um diploma. Não vai conseguir emprego. Igreja ortodoxa, a igreja bíblica não vai aceitar estudar no lugar igual a Este aqui no Rio Grande do Sul, onde os caras defendem até casamento gay. Defendem que Paulo estava louco quando ele escreveu Romanos 9. Defendem que Moisés nunca existiu, Moisés nunca existiu. É isso que estão ensinando um monte de seminário no Rio Grande do Sul. A maioria dos padres aqui nessa região não acreditam na existência dos personagens bíblicos. Não vá lá perguntar para eles, mas a maioria dos padres do Rio Grande do Sul não acredita que existiu Moisés, não acredita que existiu Abraão, é tudo historinha. Quem são eles? São os descendentes dos fariseus, e demônios os rege para ensinar. O que vai acontecer com as pessoas frequentando uma missa em que o padre não acredita que existiu Moisés, não acredita na Bíblia? Qual vai ser o efeito espiritual? Eu não estou falando que me falaram não, meus irmãos. Eu conheço o cenário em que eu trabalho no Rio Grande do Sul. Se alguém disser que eu estou mentindo, eu provo. Não acredita nos personagens bíblicos. Acredita só na palavra do Papa
e do comunismo, também sua maioria comunista, aqui no Rio Grande do Sul. Aparição de santas, acreditam. Na Bíblia, não. Está cheio de mestres assim no Rio Grande do Sul, tem crente indo estudar nesses seminários, tem gente ouvindo podcast desse pessoal na internet. Muitos desses professores estavam lá na escola de samba dançando, aqui no Rio Grande do Sul. O cenário é esse. Então, por que Jesus avisou sobre isso? Porque vai ter líderes religiosos que vai... Por que eles vão ensinar isso? Porque é o caminho mais fácil. As coisas que eu citei aqui não é mais fácil? Não é mais aceito pelo mundo? É mais aceito. Qual que o mundo aceita mais? Você falar que existiu Adão e Eva, ou você falar que você não acredita em Adão e Eva? Você é ridicularizado pelo mundo. Qual é mais fácil para o mundão dizer que Moisés existiu e ele abriu o Mar Vermelho, ou você falar, não, Mar Vermelho, isso aí não aconteceu? Não, então não acredito. Mais fácil você não acreditar. Se você quiser ser aceito por determinadas pessoas. Então, minha dica em relação aos versos 15 ao 20 é: escolha quem você vai ouvir com sabedoria. Tem muitos bons pastores no Brasil. Tem bons pastores que vão te ensinar a Bíblia no Brasil. No YouTube está cheio de bons pastores. Então você tem que escolher quem eu vou ouvir, qual igreja eu vou frequentar, que tipo de pessoas eu vou ouvir os conselhos, até no dia a dia, que tipo de pessoa que você ouve conselhos, instruções. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes para um homem, chefe de família, é qual igreja ele vai frequentar. Você quer levar a tua mulher, papo sério aqui, ó. Você vai se casar, por que você quer levar a tua mulher para a igreja para violar Mateus 7,15? Vou levar minha mulher para ouvir falso profeta. Vocês estão loucos? Vou levar minha mulher para ouvir isso, aquilo, outro. O que a gente está ouvindo? Meus filhos vão ser criados vendo e ouvindo o quê? Então Jesus mandou tomar cuidado. E naquela época eram os fariseus, né? E continuando, Jesus vai dizer no verso 24, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então veja bem, no verso 21 ele fala, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E depois ele fala, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Vocês podem perceber que os falsos líderes, seja de qual religião for, quando a gente fala falsos profetas, falsos líderes de qualquer religião. Exemplo, Maomé, que fundou o islamismo e causa muitos problemas no mundo até hoje. Ele se dizia profeta. Era um profeta de verdade? Não, falso profeta. Então, falsos profetas são os líderes de falsas crenças, tá? E, como Jesus mostra, existe dentro do cristianismo, como eu falei, dos líderes, seja pastor ou padre, que não acreditam na Bíblia. Se não acredita na Bíblia, é falso profeta. Mas não é só dentro da igreja. Os falsos profetas é qualquer líder religioso que não está seguindo a Bíblia. Mas você vai ver que para Jesus, no verso 21, o grande diferencial é quem faz a vontade de meu Pai. Então, esse é o diferencial. Não é o que diz, mas é se faz a vontade do meu Pai.
E a vontade do meu Pai é o que Jesus acabou de ensinar no Sermão do Monte. Então, quando eu for discernir os líderes, ou quando eu for discernir que tipo de vida eu quero levar, que tipo de ensino eu quero receber para mim, para minha família, para meu cônjuge, para meus filhos, eu tenho que ver quem é que está se esforçando para fazer a vontade do Pai, no verso 21. Então, no verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome expulsamos demônios. Então, Jesus está falando, não é quem diz que faz sinais, não é quem diz que está expulsando o demônio, que está profetizando. Essas coisas aí, elas existem na Bíblia, existem pessoas profetizando, isso aí existe na Bíblia. Mas o ponto é que, ao discernir, você deve ter como foco quem está seguindo a vontade do Pai. O foco não é quem está fazendo as coisas do verso 22, mas é o verso 21, fazer a vontade do Pai. É esse o foco. Jesus profetizava, Jesus expulsava demônios, Jesus fazia muitas maravilhas, milagres. Então, não é que isso não existe. O ponto é que esse não é o fator decisivo. Porque, como Jesus diz, muito isso aí é pele de ovelha, é disfarce, Jesus está falando. A coisa que não é disfarce é quando as pessoas estão realmente fazendo a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é uma das bênçãos do Evangelho. As bênçãos do Evangelho, duas das principais são perdão dos pecados, justificação, e a outra é a santificação. É quando Deus santifica as nossas vidas para que a gente seja, pelo Espírito Santo, capacitado a fazer a vontade dele. Então aqui Jesus, no verso 22, quando ele diz naquele dia, ele está falando do dia do julgamento. Ele está dizendo, no dia do julgamento, o que vai interessar é quem creu no Evangelho e foi santificado fazendo a vontade do Pai. Esse é o sinal de que essa pessoa realmente foi salva. Então só há um único sinal dos salvos na Bíblia. São as pessoas que se esforçam para fazer a vontade do Pai, que no Sermão do Monte é definido como as palavras, o ensino de Jesus, que é a lei e os profetas. Então, assim como Jesus esteve diante daquele povo, eu estou aqui hoje, diante de vocês, não dizendo, sigam as minhas palavras, mas dizendo, ouçam e sigam as palavras de Jesus. Verso 24, todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, esse é um tipo de pessoa. Verso 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Então, tem aqueles que ouvem e praticam, tem aqueles que ouvem e não as cumprem. E Jesus diz que vai ter dois destinos. Uns vão ser destruídos e outros vão receber a vida eterna. Só há na Bíblia dois caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. O caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da construção da rocha, a casa edificada sobre a rocha, e o caminho da casa edificada sobre a areia. Só existem dois caminhos. E talvez você me diga, mas essas palavras que você está dizendo são muito duras, que eu queria ficar no caminho do meio.
não é nem muito difícil, nem muito fácil, não tem um caminho do meio. Jesus mostra que só há dois caminhos. O caminho daqueles que ouvem as suas palavras e obedecem, e dos caminhos do que ouvem a sua palavra e não desobedecem. E é por isso que, diante desta seriedade, eu preciso alertar para vocês as coisas que eu alertei aqui. Você falou mal até do seminário tal. Eu estou falando porque eu tenho que dar exemplos concretos do que Jesus disse que ia acontecer. Porque, como eu disse aqui no começo, nós devemos começar analisando o texto, vendo o contexto original. Mas nós não podemos parar aí. As palavras de Cristo não foram aceitas pela maioria daquela época, porque realmente eram palavras duras. E se você não entender a dureza, no Sermão do Monte, tinha momentos que Jesus falava palavras menos duras, mas se você não entender a dureza que Jesus está denunciando aqui, os principais líderes da sua época, e se você não aplicar isso para hoje, como seria hoje, ele estaria fazendo o mesmo tipo de denúncia. Essa é a dureza que a gente tem que entender. Então, o que interessa, então, não é o que a televisão diz, não é o que a maioria dos líderes religiosos que não acreditam na Bíblia estão dizendo. O que interessa é o que disse aquele que há de nos julgar no último dia. Muitos me dirão naquele dia. Ele há de nos julgar. E por isso ele precisa ser aquele que há de nos salvar. Meus irmãos, vocês estão aqui diante do caminho da vida e da morte. Vocês estão diante da palavra de Cristo. Vocês vão ouvi-las e aceitá-las, ou vocês vão ouvi-las e rejeitá-las? Meus irmãos, não são palavras de homens das quais eu vos falo. Eu não estou pedindo para que vocês creiam em mim, mas que vocês creiam naquele que nos reuniu aqui, naquele que me enviou, naqueles que nos trouxe aqui, que é Jesus Cristo. Creia em Jesus, obedeça a Jesus, ouça as palavras de Jesus e construa a tua casa sobre a rocha. Eu te imploro, construa a tua casa sobre a rocha, antes que seja tarde demais, antes que desça a chuva, corram os rios, assopram os ventos e destrua a tua casa, de forma que não seja mais possível reconstruí-la. Meus irmãos, talvez chegue um momento, não sei quando, em que vocês não poderão mais ouvir as palavras de Cristo. Chegará um tempo em que as palavras de Cristo não poderão mais ser ouvidas, será tarde demais. Então não deixe para amanhã o que você deveria fazer agora. Creia em Jesus e seja salvo. Creia em Jesus, receba as palavras dele e seja salvo, tu e a tua casa. Porque Jesus ensinava como tendo autoridade. Jesus ensinava como suas palavras eram a própria palavra de Deus, e não como os escribas, que só falavam palavras de homens. Creia em Jesus. Vamos orar.